Se nós pretendemos uma aproximação da verdade, se pretendemos ter esta verdade se revelando, eu me refiro à verdade divina, à verdade de Deus. Se há esse anelo dentro de cada um de nós, esse anseio dentro de cada um de nós, se é verdade que estamos internamente queimando por isso, se há uma procura por Deus, se isso é autêntico, genuíno, verdadeiro, eu quero, nesses minutos que vamos ter juntos aqui, trabalhar isso com você. Afinal, como isso se torna possível? Como se torna possível esta verdade, não a crença? Vamos até começar a falar sobre isso aqui, sobre essa questão da crença. Nós temos uma crença em Deus, uma crença que nos foi dada. Nós fomos ensinados de pequeno, em nossa cultura, a acreditar em Deus. A não ser que você tenha nascido num país onde não lhe foi mostrado, onde não foi lhe apresentado essa ideia, que é a ideia de Deus, como ocorre nos países comunistas. Mas se você nasceu num país onde lá lhe foi mostrado, aqui, por exemplo, no Brasil, em diversos outros países, isso tem sido apresentado a nós desde criança. Então nós temos uma crença, a crença em Deus. Mas juntamente com essa crença em Deus, nós temos diversas outras crenças de cultura que nós recebemos, de sociedade, de mundo que nós recebemos. Podemos libertar nossas mentes das crenças? Essa é a pergunta. É possível a mente livre, a mente inteiramente livre de todas as formas de crenças? A educação que recebemos, a formação que recebemos, tudo aquilo que tem sido nos mostrado ao longo de todo esse período de vida, de todos esses anos de vida que nós temos tido. Isso tem feito de nós pessoas que acreditam em algumas coisas e não acreditam em outras. Mas o que são as crenças? Crença é algo intelectual, é o resultado de uma propaganda. Nós precisamos descobrir por nós mesmos se podemos ter nossa mente livre desta propaganda, desta formulação meramente intelectual, destas imagens que a cultura nos deu. Uma aproximação da verdade divina, que é a verdade do seu ser, que é a realidade de Deus, não é algo dentro da crença. Dentro da crença, nós temos a religião, com seus dogmas, seus rituais, suas cerimônias, as diversas práticas. Nos submetemos a tudo isso em razão da propaganda, em razão da crença. A verdade de Deus, a verdade do seu ser, a verdade divina, esta realidade suprema, ela é independente, ela é livre. Então não se trata de não acreditar, como ocorre nos países comunistas, ou de acreditar, como ocorre em países não comunistas, em Deus. Não se trata de acreditar ou desacreditar, se trata de uma realidade presente, vivencial, uma compreensão direta. Essa compreensão direta, ela se torna possível quando a mente ela encontra essa liberdade de não mais sustentar esta ou aquela forma de crença,
essa ou aquela forma de ideia ou conceito. Tudo que a mente egóica em nós tem feito, e a mente egóica, essa mente, como nós a conhecemos dentro de cada um de nós, ela é o resultado de uma cultura, de uma sociedade, de um mundo. Tudo que a mente tem feito é produzir ilusões e se firmar em crenças, em descrenças também. Aqui nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão desta mente, que é a mente condicionada, que é a mente crédula. Ela acredita na descrença ou acredita na crença. Essa mente condicionada, ela está preso a um padrão de comportamento, de modelo de existência, de modelo de vida, dentro de um centramento que é o eu, o ego. Assim, a pessoa como você se vê, a pessoa que você acredita ser, a pessoa que você tem como sendo você mesma, você mesmo, essa pessoa carrega essa mente condicionada. Nossas mentes estão presas a esse sistema, a esse padrão, a este condicionamento social, cultural, humanista. Assim, carregamos em nossas mentes toda forma de condicionamento. Temos o condicionamento da raça humana, temos o condicionamento da cultura, o condicionamento da política, o condicionamento da religião, o condicionamento filosófico, o condicionamento da espiritualidade. E tudo isso fez com que os nossos intelectos estivessem como estão hoje, presos, condicionados, já programados. Assim, estamos produzindo e sustentando sempre ilusões de todos os tipos. Então, não há esta liberdade, não temos uma mente livre, uma mente clara, lúcida, nova, um intelecto quieto, silencioso. Nosso intelecto está condicionado, nossa mente está condicionada. Como pessoas, estamos programados para falar de uma certa forma, para sentir de uma certa forma. Então não há algo novo presente agora, aqui, porque essa mente é velha, ela é o resultado de milhares e milhares de anos de condicionamento. Então esse é o padrão do eu, do ego. Não importa o que você já tenha alcançado nessa vida. Quando você olha para si mesmo, você percebe que tudo que nós temos nessa vida é uma vida cheia de medo. Até porque essas realizações, nós tememos perdê-las. Então, o medo é algo presente. Não importa que tipo de vida você tenha nesse momento, que tipo de situação confortável você esteja vivendo. Há sempre dentro de nós o medo de perder o que conseguimos, o medo de envelhecer, o medo de morrer, o medo de ser enganado, o medo de ser traído, o medo de ser abandonado. Nós temos o medo do passado, portanto, temos diversas formas de medo, o medo do futuro. Então, o medo, por exemplo, é algo constante em nossas vidas. Então, nós sempre temos objetivos a alcançar para nos sentirmos mais seguros, mas nesse próprio movimento de alcançar, há um constante medo de não obter, de não realizar. Então, nós nos sentimos como criaturas inseguras,
atemorizadas. Temos momentos, sim, de satisfação, de preenchimento, de paz, de alegria, de felicidade, mas usamos essas expressões, alegria, paz, felicidade, de uma forma como todo mundo usa. Nossa paz, ela vem e vai. Nossa alegria é algo que vem e vai. Nossa felicidade é uma coisa de momento. No momento estamos felizes, no momento seguinte podemos estar tristes. Então, dentro deste eu, deste ego, estamos sempre nessa inconstância, nessa variação de estados internos. Nos sentimos bem agora, mas no momento seguinte já não estamos tão bem. Então, as coisas acontecem e nossos estados internos estão variando, estão mudando. Essa é a condição do eu, do ego. Olhar para a verdade daquilo que somos, constatar a verdade do nosso ser, tomar ciência de uma realidade fora do eu, fora do ego. Isso é nesta vida realizar Deus. Isso é nesta vida realizar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira liberdade. Isso não é algo conhecido dentro do mundo. Olhe para as pessoas à sua volta. Elas estão carregadas ainda de medo, de conflitos, de contradições. Estamos dentro de uma situação bastante complicada, bastante delicada. Vivemos em contradição. Por exemplo, nós queremos uma coisa e ao mesmo tempo não queremos aquilo. Queremos, mas sabemos que isso que queremos pode nos prejudicar. E mesmo assim, o desejo continua presente. Então, há um querer e um não querer. Intelectualmente, eu percebo o perigo de realizar aquilo, de obter aquilo, de conquistar aquilo. E mesmo assim, há esse impulso interno do desejo. Isso é conflito, isso é contradição. Então, internamente, vivemos como criaturas em contradição. Nós pensamos uma coisa e queremos uma outra coisa, ou nós queremos uma coisa e estamos pensando no prejuízo que isso pode nos dar, nos causar. Então, nós falamos algo, sentimos outra coisa e fazemos uma outra coisa. No ego, vivemos nesses estados de contradição. E não importa o quanto já estudamos, a cultura, o padrão de vida que nós tenhamos, a qualidade de vida que já alcançamos, sabemos que tudo isso pode ruir, tudo isso pode desaparecer. Então, o medo está presente e não podemos negar isso. Sabemos que com a morte, por exemplo, tudo desaparece e nós estamos envelhecendo. Então, temos medo da velhice, temos medo da doença. Então, essa condição de vida, se está claro para cada um de nós que deve haver alguma outra coisa fora isso, fora esta vida, fora esse padrão comum a todos, se isso já está claro, uma fala como essa faz muito sentido para você. Precisamos realizar a verdade de Deus, precisamos realizar a verdade do nosso ser, nossa real felicidade. Assim, esse encontro ele tem esse propósito, descobrindo a verdade daquilo que se passa dentro de cada um de nós, podemos ir além disso, descobrindo aquilo que ocorre conosco, como temos funcionado, o que é essa mente, o que ela tem projetado, como ela tem se movido. Podemos ir além de tudo isso. É possível um contato com a realidade divina, com a realidade de Deus, com a verdade do seu ser, com aquilo que verdadeiramente nós somos,
Isso é algo possível e presente quando esta sociedade, quando esse mundo, quando essa cultura, quando tudo isso psicologicamente é expurgado de cada um de nós. Então, o trabalho de autoconhecimento, e aqui o trabalho de autoconhecimento é o reconhecimento da ilusão desse movimento que essa mente condicionada tem produzido. Portanto, esse contato com a verdade do autoconhecimento, essa aproximação com o autoconhecimento é aquilo que lhe revela a verdade sobre tudo isso, a verdade sobre esse condicionamento da mente, lhe mostra a natureza e estrutura desta mente condicionada que está dentro deste programa, dentro desse modelo, a compreensão direta disso, a revelação direta sobre isso, a constatação direta disso é esse descondicionamento psicológico, é esta desprogramação do ego, do eu, desta falsa identidade. Isso é o fim para essa mente que está sempre produzindo todas as formas de ilusões, se agarrando a todo tipo de ilusões, a todas as formulações que são meramente intelectuais, como são as crenças, nos dando sempre uma ilusória sensação de identidade agora aqui presente, separada da vida, separada do outro, separada da existência, separada de Deus. Então, apenas quando a mente ela é expurgada de todo esse conteúdo de condicionamento, quando todo esse condicionamento se desfaz, quando tudo isso desaparece, em razão de uma aproximação pelo autoconhecimento, quando esse sentido de um eu é visto, criando a ilusão da separação, quando nos tornamos cientes de que um pensamento presente, um sentimento presente, uma imagem que surge, a linguagem que usamos, a forma como nós nos expressamos, agimos, gesticulamos, quando nos tornamos cientes de todo esse movimento, podemos ficar cientes desse sentido de um eu que está condicionado, programado, que mecanicamente está procedendo desta ou daquela forma. Essa aproximação é autoconhecimento. Nesta aproximação se revela a ilusão desse eu e, portanto, o sentido de separação. Então, é quando a mente pode passar por uma transformação, por uma mudança. Então, há um descondicionamento da própria mente. Algo novo surge, uma mente nova, uma mente livre, uma mente descondicionada. Então, nos tornamos cientes de uma realidade fora da mente, fora do eu, fora do ego, fora dessa assim chamada cultura humana. Então, há uma realidade se mostrando. Não é mais uma crença, um conceito, não é mais um movimento de dogmas, de rituais, de cerimônias, de práticas esotéricas, assim chamadas místicas ou religiosas. Agora temos a presença de uma vida religiosa, não de um eu religioso, de um ego religioso, de uma pessoa religiosa. Aqui eu me refiro a uma vida religiosa, a presença do ser, que é esta real consciência, a verdade divina de cada um de nós, que é a verdade de Deus. Não é mais um conceito, uma teoria, é a realidade de Deus. Então, se você é aquele que está trabalhando isso nesta vida, nessa existência, você já percebeu que
tudo aquilo que nós chamamos de vida não faz o menor sentido sem essa realização de Deus, sem esse despertar da consciência, sem essa iluminação espiritual. Esse é o assunto nosso aqui. Se você já percebeu que não faz o menor sentido uma vida sem a verdade do seu ser, esse é o nosso encontro aqui, esse é o nosso propósito aqui, esse é o nosso objetivo aqui. Nele estamos olhando para isso. Esse encontro tem esse objetivo. Investigar a nós próprios, olhar para nós mesmos, nos tornarmos cientes da verdade divina, da verdade do ser e, portanto, da felicidade. Isso requer o fim para esta mente condicionada, o fim para essa mente que está constantemente criando ilusões, sustentando ilusões. Por exemplo, a ilusão da felicidade em realizações pessoais. Quando o casamento acontecer, quando os filhos chegarem, quando aquela casa dos sonhos acontecer, quando algo que o próprio pensamento imagina no futuro se realizar. Tudo isso é parte desse programa de uma mente condicionada, criando ilusões. Tudo isso precisa terminar. Se isso ainda está muito vivo dentro de você, isso aqui não faz o menor sentido, uma fala como essa. Esse condicionamento psicológico, esse condicionamento cerebral, mental, além de cerebral, também mental, que é o condicionamento humano, desse senso do eu, tem nos tornado criaturas assim, ocupadas apenas nesta busca ou procura dessas assim chamadas realizações externas, ou no máximo numa ideia de uma realização interna que o próprio pensamento ainda projeta também. Quando nos ligamos a essa ou aquela religião organizada, com seus dogmas, rituais, crenças, e ali nos acomodamos e passamos 30, 40, 50 anos com aquelas crenças, então temos um eu, um ego religioso. Na verdade, aquilo que está presente é um ego condicionado, preso ainda a um padrão de mente dentro desta programação de ilusão, projetando ilusões, o autoaperfeiçoamento, ou a espiritualização, ou a verdade de Deus sendo encontrada depois de um longo processo de evolução, assim chamado espiritual. Então, há todo tipo de crenças sobre isso. Como devo me comportar, o que devo fazer aqui na vida para, após a morte, estar em um lugar melhor. Há todo tipo de conceitos, crenças, ideias, imaginações, e tudo isso ainda faz parte da projeção do próprio eu, do próprio ego, desta própria ego-identidade. Aqui estamos colocando para você o fim do ego, o fim do eu, o fim da ego-identidade. E, portanto, o fim dessa ilusão. A realidade do seu ser, que é a realidade de Deus, é agora, é aqui. Uma vida em amor é agora, aqui. Em liberdade é agora e aqui. Nesta inteligência é agora e aqui. Nesta compaixão é agora e aqui. Uma vida livre de sofrimento, livre desse sentido de egoísmo,
de egocentrismo é agora e aqui. Então a verdade de Deus se mostra não mais como um conjunto de conceitos, de ideais, de propósitos futuristas. É agora se revelando a verdade divina. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Através da verdade, da revelação, do autoconhecimento, uma aproximação da verdade, da real meditação agora, aqui, de uma forma prática, vivencial, lhe revela um estado de ser, que é o ser de Deus. Isso é o fim da separação entre você e o outro, entre você e a vida. Essa é a verdadeira realização da felicidade, do amor, da verdade. É a revelação da verdade do seu ser, é a revelação da verdade de Deus. Ok? Esse é o assunto aqui dentro do canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos aqui no comentário, no primeiro comentário, nós temos o nosso link do WhatsApp. Nós temos encontros nos finais de semanas online. Você pode entrar aí no nosso grupo no WhatsApp e conhecer de perto esses encontros online. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, fica aí o convite e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta seria a seguinte: o que é a mente? O que é que nós entendemos por mente? Esse processo em nós de reconhecimento é o que nós poderíamos chamar de mente.